Agora apareceu. Agora apareceu, né? Obrigado, viu, gente? Bom, então nós temos aí, tá? A construção disso que nós temos hoje, tá? Atualmente, dentro dessa coisa da pós-modernidade e os desafios que nós enfrentamos atualmente. Para nós chegarmos nisso aqui, teve um longo caminho a ser percorrido, e eu quero percorrer com vocês esse caminho de forma muito tranquila, tá? Para que a gente possa evoluir. Nós temos hoje, né, uma grande corrente feminista, né, que busca, né, segundo essa corrente feminista, ela busca equiparar, né, a diferença e as desigualdades, né? Inclusive, nós estamos vendo a Netflix, né, esses HBO e outras aí, elas têm focado muito hoje, né, em filmes e em séries, né, que mostra que existe uma masculinidade tóxica, né, um machismo, né, opressor, né, e mulheres que precisam de sair desse lugar da opressão, né, para poder se colocar dentro desse lugar da conquista e dos valores dessa mulher, né? Ok, mas é interessante, lógico, ninguém está aqui defendendo a opressão de ninguém, ninguém está aqui querendo ser sexista, ninguém está aqui querendo ser machista, ninguém está aqui querendo ser racista, nem homofóbico, mas nós precisamos compreender, né? Precisamos compreender quais foram os caminhos que se caminharam, né? Então, o Rodos, né? Qual foi o caminho que se caminhou, né? Segundo Rodos lá do grego, né? Qual foi o caminho que se caminhou para poder chegar até aqui, né? Então, hoje a gente tem muito aí a questão da pedofilia, questão do aborto, né, do assassinato infantil, a questão da teoria de gênero, né, a questão do uso dos pronomes neutros, né, palavras como todes, elo, ile, cansade, cansades, né, animadix, né, animade, incluide, né, então assim, vamos entender aqui, né, aqueles profissionais não gostaram deste novo candidato. Então, ou seja, eu estou usando aqui um pronomes neutros para poder não ferir ninguém. Então, não é cansado, né? Então, não é aquele ou aquela, é Aquiles, né? Não é deste ou desta, é diste, né? Não é candidato ou candidata, é candidate, né? Então, assim, eu não estou ofendendo ninguém, estou agradando a todos, mas estou matando matando o vocabulário, estou matando o dicionário, né? Eu estou destruindo uma escrita, né? Enfim, isso aí a gente vê, né, de doutores e pós-doutores em linguística, inclusive fazendo esse tipo de besteiras aí, mas ok. Então vamos lá, né? A questão da orientação sexual, a questão da heterossexualidade e a questão da heteronormatividade. Então, esse caminho aí que a filosofia, a ciência, né, caminhou, né, essa coisa da nossa fé, a fé que nós vivemos hoje, quais caminhos que isso aí caminhou, né? Bom, nós temos aqui o que nós chamamos de secularismo, né, e feminismo, o que nós chamamos de teologia e de moralidade, aquilo que é privado, aquilo que é subjetivo e aquilo também que é relativo, né? Nós temos aqui um período chamado, né, que nós acabamos de falar aqui, que era do absolutismo. O absolutismo, né, a igreja, né, a igreja, o papismo, né, os papas, né, os reis, os monarcas, eram homens escolhidos por Deus, né? E agora, casado com a igreja, o Estado com a igreja, né, que nós tivemos, né, lá no sexto século, né, que nós tivemos o casamento da igreja no quarto século, né, pós-Cristo, nós tivemos ali o casamento da igreja, né, com o Estado, né,
Dessa forma, então, né, nós temos o quê? Dois grupos, né, que não podem ser questionados. Então, esse rei, ele foi levantado por Deus, toda, né, a sua linhagem, ela vai ser respeitada, ela vai ser obedecida cegamente, e a igreja, ela vai sancionar, né? A igreja, ela vai dizer, realmente foi Deus que escolheu, e assim o povo deve, né, manter-se obediente. E aí, diante disso, né, vinha os teóricos, vinha Platão, vinha Aristóteles, né, vinha os teóricos, né, exatamente mostrando, né, que realmente precisava disso, né? Realmente isso era aquilo que Deus tinha determinado, isso era o que Deus tinha colocado e o povo tinha que ser dessa forma. Aí já vem o outro dizer assim, bom, é sim, é o que Deus determinou. Porém, você também tem que sentir. E esse sentimento é o que chamamos de empirismo, né? Esse sentimento. Então, se você sente, você tem que deixar fluir, mas não para desobedecer, e sim para cumprir. Não é cumprir cegamente, mas tem que ter um sentimento dentro de você para que você obedeça, para que você seja abençoado por esse sentimento, né? E aí agora, né, já com esse rompimento da igreja no século XVII, né, aonde que tudo isso já estava ficando sufocante. Por quê? Porque você vai ver uma era, né, aonde que a igreja ela sai, né, perseguindo cristãos, perseguindo os judeus e declarando que esses, né, eram adoradores de demônios, declarando que esses, né, na verdade, né, que não aceitavam pagar, né, a igreja, entregar, né, os seus impostos para a igreja, eles eram desobedientes a essa fé e eles eram então excomungados pela igreja, eles eram queimados, né, em fogueira, presos, né, enforcados, decapitados, e as suas propriedades, né, passavam para a igreja. A igreja tomava posse disso. Então a igreja excomungava, a igreja declarava eles, entendeu? Infiéis, hereges, né? Então a igreja tomava posse de tudo isso aí agora, então. Só que aí, né, vem um período chamado de iluminismo, né, no século XVII e diante, combinando, né, com essa reforma protestante, combinando também com uma reforma católica, porque tem uma reforma. Após reforma é a reforma católica. Então vem agora o modernismo, depois nós vamos em um outro período chamado de romantismo ou pós-modernismo, já ali por volta do século XIX, né? Então começa no século XVII e segue-se à frente. Então o iluminismo ou modernismo é uma ruptura entre o reino de fato, ou seja, entre esse governo totalitário, né? E enquanto realidade primária, e agora então, né, um reino moral enquanto realidade secundária. Então, ou seja, ok, nós vamos obedecer ao rei, né? Mas não porque de fato ele é rei, né? Mas tem que aparecer outras coisas aqui para a gente poder entender isso. Depois já vai vir o romantismo, que é uma reconciliação entre o reino moral, enquanto realidade primária, com o reino de fato, enquanto realidade secundária, né? Os filósofos, então, que vão contribuir para esse período do iluminismo no século XVIII, né? Nós já vamos ter John Locke, nós vamos ter Voltaire, nós vamos ter Jean-Jacques Rousseau, nós vamos ter Montesquieu, né? Que nesse período, né? Esses vão ser os filósofos, né? Que vão gritar, né? Que vão criar essas ideias, né,
iluministas, é o período que a gente chama período das luzes, né? Então, assim, agora o outro período, né, do absolutismo foi um período de trevas, onde que a igreja, onde que os monarcas tiveram seu poder supremo. Agora então vem o período das luzes, onde que a filosofia, onde a ciência vai começar a dominar, por isso conhecido como iluminismo. Depois tem o período do pragmatismo, né, século XIX, século XX, né, Charles Peirce, né, Ferdinand Chile, outros, né, que vão vir também para combinar com isso, David, Richard Hunter, né, também. No modernismo já, né, no século XX, né, Descartes, Locke, Hume, Kant, né, Thomas Hobbes, né, Spinoza, Rousseau, que já são filósofos do iluminismo, né? E agora já no pós-modernismo, que é exatamente essa área, essa época que nós já vivemos, né, e tal, né, o pós-modernismo, a gente vai ter Foucault, né, Baudrillard, né, nós vamos ter também nesse período, Barthes, né, que também são filósofos desse período, do que nós chamamos de pós-modernismo. Mas vamos entender um pouco o que é, né, esse caminhar do secularismo, né, como que funciona cada período desse aqui. No racionalismo, né, que é um período racional, né, que você já não aceita mais aquilo que os reis, né, aquilo que a igreja impõe. Então, eu não vou obedecer, né? Eu não sou tão cego de conhecimento, eu não sou tão neutro de conhecimento, não. Eu já sou racional, eu já tenho conhecimento, então tem uma razão para eu poder cumprir isso. Então, o racionalismo, né, modulado por esse subjetivismo, né, esse racionalismo ele vai dizer, né, ou seja, né, que a razão ela passa a ser o meio do conhecimento, né? Então essa explicação dessa realidade agora, ela é mais pautada pela verdade espiritual, pela verdade mental ou subjetiva de cada indivíduo. E que essa verdade, ela precisa ser respeitada, considerada e valorizada as suas verdades individuais. Gente, isso assim é bom. Isso é bom porque isso vai dando para cada sujeito, para cada ser humano, o pertencer, né? Então, peraí, eu não sou católico. Eu também posso ser judeu. Católico era conhecido como universal, né? Eu não sou só universal, eu também posso ser judeu, eu também posso ser calvinista, né? Eu também. E aí, então, é bom. Bom, nós vamos entender que essas são as formas que a humanidade vai caminhando dentro desse bom, dentro dessas chamadas de conquistas, né? Eu não vou abrir mão da minha conquista. Antigamente, né, a mulher vivia dentro de casa, a mulher vivia prisioneira, a mulher não tinha direito para trabalhar, a mulher hoje trabalha, a mulher hoje tem carteira assinada, a mulher hoje vota. Então, tudo isso é importante? Lógico, são conquistas. A mulher dirige, a mulher é empresária, então são conquistas, né? Mas nós precisamos entender de que caminhos que isso vieram. Depois nós temos já no século XVII para o século XVIII uma coisa chamada de liberalismo, né, ou libertinagem, né? Esse liberalismo, né, ou esse período, né, libertino, né, é a crença na liberdade individual máxima, sem restrição, como única forma de se assegurar o prazer, tá? E a felicidade. Gente, olha para vocês verem, tá? Que esse liberalismo, tá? Ele vai, já estamos falando do século XVII, século XVIII, século XIX, nós vamos
entender aqui, Festival de Woodstock nos Estados Unidos, os bebês, né, chamados baby boomers, né, é o movimento Peace, né, o movimento da paz mundial, né, onde que os jovens, a mulher já começa a sair, né, pós-guerra, né, essa mulher que, enquanto o marido foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, essa mulher teve que trabalhar para produzir, esse marido que agora volta, ele já não é mais o líder da casa, porque essa mulher ela foi o líder da casa até então, essa mulher ela sustentou esse lar, então esse homem agora tem que respeitar essa mulher dentro dos seus valores. Então, assim, é a minha liberdade individual sem restrição, né? Por quê? Porque agora eu tenho direito ao prazer, eu tenho direito à minha felicidade. Junto com isso, nós temos o que chamamos ali de niilismo ou existencialismo, né? Então, assim, Nietzsche, né, lá na Rússia, né, baseado, né, naquele governo de Lenin, no governo de Stalin, né, anterior à guerra, né, anterior à Segunda Grande Guerra Mundial, né, até ali onde que o Hitler, né, se baseia, né, nesse modelo, né, de Lenin, lenista, stalinista, né? Então Hitler se baseia naquele modelo e leva esse modelo, né, para a raça ariana, né, para a raça alemã. Então o niilismo ou existencialismo, né, Nietzsche vai defender o quê? A vida sem Deus e sem crenças e sem também esses valores tradicionais, né, que aí ele vai dizer que são valores infundados e sem qualquer sentido ou utilidade. E aí ele vai dizer que a religião, ela é o ópio. Essas pessoas, elas deixavam de trabalhar, elas deixavam de lutar, elas deixavam de crescer, porque simplesmente elas entendiam que esse Deus iria prover para elas as coisas, né? Iriam prover para elas a salvação, iria prover para elas a comida, essas pessoas viviam dentro de uma subjetividade não realistas. Então essa fé estava atrapalhando o crescimento da humanidade e castrando esse sujeito de alcançar conheceres e saberes cada vez maiores. Bom, no mesmo século XIX, né, nós vamos ver agora um outro questionamento da fé. Ou seja, peraí, Nietzsche já tinha trazido a questão, né, dessa defesa da fé sem Deus, né, sem esses valores tradicionais, né, sem qualquer utilidade, totalmente nulo. E agora, então, vem o cientificismo, né? No século XIX, ele diz, tá, esse Deus seu existe? A ciência pode provar, né? Esse Deus seu é real? Existe uma comprovação científica? Tem condição de se fazer um DNA desse Deus, né? Tem condição de comprovar que esse Deus mesmo construiu o mundo, né, em 7 dias. Então o cienticismo, né, é a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, inclusive, né, da ciência, né, e também da religião. Então, assim, peraí, é a ciência pode comprovar, a ciência existe de fato, né? Inclusive, nós tivemos aí o problema da Covid, né? Da Covid-19, e muito foi se usado essa coisa do negacionismo, né? Do negacionismo. O negacionismo, né? Então, assim, isso aí, não, isso não é cientificamente comprovado, né? Isso aqui, não existe ciência para, são os negacionistas. Então, isso é dentro desse parecer do cientificismo ou do cienticismo, né? Então, assim, isso pode ser comprovado? Não. Né? Um exemplo, você está tomando esse remédio aqui, é o que? É boldo?
Ah, é para curar dor de barriga? Não, mas tem ciência comprovada, a Anvisa aprova, a OMS, ah, não, então isso aí são crenças infundáveis. Você é um negacionista da ciência. Então, assim, aí agora já vem o pragmatismo, né? Que é a validade de algo, ela passa a ser determinada pela sua prática. Só que o pragmatismo, ele é diferente do empirismo de John Locke. Locke, ele vai dizer que você vai vivenciar, você vai experimentar para você ter ideias desse conhecimento. Então, peraí, ok. Se eu vivenciei, eu senti isso espiritualmente. Não é só eu fazer como pragmático. O pragmático é prático, ele vai lá e faz. Não, eu fiz, deu certo, então beleza. Só que Luke, no empirismo, ele vai falar: não é nada disso. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que ter um sentir espiritual, né? Eu tenho que ter um mover espiritual. E em cima disso, eu tenho que experimentar, ou seja, o cientificismo aqui provando isso, tem que ter ciência comprovando para eu ter ideia se esse conhecimento verdadeiramente é real. Eu quero que vocês entendam aqui que todas essas ideias, elas parecem muito boas, e elas são, mas elas têm uma coisa muito interessante. Miguel, isso é o que nós estamos estudando? Sim, a epistemes. Né? Nós estamos buscando aqui saberes científicos, conheceres científicos. Dentro disso, cada passo desse que a humanidade foi dando, o racionalismo é modulado pelo subjetivismo, o liberalismo, o niilismo, o existencialismo, o cientificismo, o pragmatismo, o empirismo, tudo isso são saberes científicos e filosóficos, saberes que nós hoje nos baseamos neles para defendermos a nossa verdade. Mas nós precisamos também compreender exatamente o que a humanidade veio usando isso exatamente para quê? Para desconstruir a fé, para desconstruir isso que nós acreditamos. Então, quando você fala do cientificismo, né, quando você fala do pragmatismo, quando você fala do empirismo, quando você fala do liberalismo, né, quando você fala do racionalismo, né, você vai tirando aquela coisa do experimento, do envolvimento do que nós chamamos de fé, né? Que a fé que você caminha dentro dela para os dons, a fé que você caminha dentro dela para pistes, né? Então você vai encontrar todos esses filósofos aqui desconstruindo todas essas verdades. Agora, vamos então entender esses avanços da humanidade dentro do que nós chamamos aqui de conquistas, né? Então, os movimentos, né, no século XIX e no século XX, houve um grande avanço, uma emergência muito grande dos movimentos feministas em todo o mundo, tá? Em todas as instâncias. Em 1932, né, foi conhecido como o Código Eleitoral, né, que foi a conquista do direito a voto e também da mulher ser votada. Em 1934, 2 anos depois, a Constituição Federal declarou também, né, que essa mulher tinha direito. Em 1975, a ONU declara os anos de 1976 a 85 como década da mulher. Então, elevando esse conceito da mulher, né, um conceito de representatividade mundial. Então, assim, opa, essa mulher, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser colocada, relocada dentro do seu lugar de função, de sujeito, de ser humano, né? Em 1977, nós vamos ter o quê? A aprovação da lei do divórcio, né? Então, assim, o divórcio agora tomando, né, padrão mundial como direito dessa mulher divorciar. 1981, nós vamos ter a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que nesse período, né, vai entrar em vigor, né, essa lei, né, toda forma de discriminação contra a mulher. No final do século XX, 1993, os direitos da mulher tornam-se direitos humanos, né? Em Viena, né?
a agenda feminista ela é capturada por narrativas contrárias à mulher. Olha, preste atenção nisso, que aquilo que estava parecendo ser direito, agora ela já é capturada pelo movimento feminista e agora já volta-se contra a mulher. Então a agenda feminista é capturada por narrativa contrária à mulher. Eu estava até vendo uma entrevista essa semana, e aí o rapaz falou assim: machismo é totalmente diferente de feminismo, né? E aí a entrevistada disse negativo. Ele disse negativo por quê? Machismo é opressor. A menina falou, e feminismo também. Ela falou: se eu disser que eu quero ser uma mulher feminina, sensível, carinhosa, vivendo romances, casada, servindo um homem, com filhos dentro de casa, servindo essa casa, obedecendo esse homem, honrando esse homem, elas vão dizer que eu sou retrógrada, que eu sou idiota, que eu mereço apanhar, que eu mereço tomar pancada. Então, ou seja, ela falou, isso é machismo da mesma maneira. É machismo usado por um movimento feminista. E agora, então, quando o movimento feminista ele captura essa narrativa contra a mulher, começa então a disseminação do discurso em favor dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, ou seja, a distorção do valor e da natureza da maternidade e a promoção do abortamento. Preste atenção, tá? Olha o que nós temos aqui, a disseminação do discurso em favor dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? Daqui a pouco nós vamos entender como vai funcionar essa promoção do aborto. Né? Essa promoção pelo que o Papa João Paulo II chamava de cultura da morte. Aí começa agora a disseminação da ideologia de gênero, ou seja, a destruição da identidade da mulher e da instituição família ao masculinizá-la e distorcer o propósito do casamento. Então, hoje o feminismo trabalha em favor do desaparecimento da mulher, não em favor da restauração de sua dignidade em todas as esferas da vida. Então, assim, não tem um movimento trabalhando em prol da dignidade da mulher. Não tem um movimento trabalhando em torno da conquista da mulher, dos direitos da mulher. Não. Tem um movimento trabalhando em favor do desaparecimento desta mulher. Entendeu? Que essa mulher ela saia de cena, né? Que a dignidade dela, entendeu? Saia de cena e que ela, na verdade, não seja esse ser feminino, né? Não seja esse ser com direitos de ser feminina, e sim dela lutar, dela brigar, dela ir para a rua, dela não se depilar, dela não tomar banho, dela mudar totalmente o seu formato feminino, né? Dessa forma, então, a gente precisa observar o que passa a ser esse movimento à luz da Bíblia, né? A teoria e movimentos feministas nascem no bojo do secularismo, não no teísmo bíblico. Então, isso é importante nós entendermos aqui, tá? Miguel, por que você está dando essa aula para nós? Porque nós somos formadores de opinião, nós somos teólogos, nós vamos ser conselheiros, nós vamos ser líderes, nós vamos ser pessoas que vamos orientar outras pessoas. E nós vamos ouvir gente dizer que o socialismo nasceu dentro da Bíblia. Jesus, ele era, né, um socialista, né? A igreja de Atos era uma igreja social. Ô, gente, o povo confunde muito essa coisa, né, do movimento da igreja de Atos, né, com ser socialista. Né? Então, ou seja, né, o direito da mulher, ele não nasceu, né, no teísmo bíblico. Não obstante, há aspectos que aí é importante entender, tá, gente? Tem aspectos que se aproximam da visão bíblica da mulher. Busca por direitos e deveres iguais. Busca pelo respeito, pela não discriminação,
pela igualdade de oportunidade entre homens e mulheres e combate à violência contra a mulher. Ok, isso aqui todos nós estamos de acordo. As mulheres, né? As mulheres, ela tem que ter direitos iguais. Ela tem direito a voto, ela tem direito a dirigir, ela tem direito a trabalhar, ela tem direito dentro dessa casa, né? É quando nós entendemos o papel dessa mulher, o papel da conjugalidade, né? Eu costumo falar muito, né, sobre isso, de entender, né, a posição de Abraão, né? Abraão, ele era um homem de muitos poderes, de muitas vozes. Muita gente se dobrava diante de Abraão, mas tem uma mulher ali do lado dele que ela simplesmente ela chega e fala assim: olha, então o anjo veio e nos trouxe uma notícia que nós vamos ter um filho, né? Então, ok, pega minha serva e deita com ela. Abraão ele diz: ah, mulher, eu não quero. Ela fala: deita. E simplesmente Abraão vai fazer. Nasce aquele filho, Ismael. Anos depois vai nascer Isaac. Quando Isaac já é jovenzinho ali, começa a discussão entre os dois garotos. Sara chama Abraão e diz: olha, Senhor, manda essa mulher e esse garoto embora. Abraão não discute. Abraão poderia usar o que a gente chama de autoritarismo, que a gente chama de machismo, e dizer: fica no seu lugar. Quem manda aqui sou eu. Você teve esse filho porque quis. Então, esse filho vai ficar aqui. Não, Abraão não questionou. Abraão simplesmente cumpriu o que a esposa. Por quê? Porque essa mulher, ela sempre teve esse poder. Nós vamos ter aquela outra mulher, aquela sunamita da terra de Sunem, né, que o profeta vai dar um filho para ela, o marido está trabalhando, leva o menino para ela cuidar, a criança morre, ela pega o jumento, vai lá no Monte Carmelo conversar com o profeta. A Bíblia não relata sobre participação do marido. Aquela mulher só ela vai agir com aquela questão, com a questão da ressuscitação daquela criança, ela e o profeta somente. Nós vamos ter o caso de Ana. Ana vai ao templo conversar com Eli. Ana faz uma promessa a Eli. Olha, nascendo essa criança, no tempo que a criança desmamar, eu trarei essa criança e entregarei ao templo. A Bíblia não fala que ela primeiro falou: olha, eu vou em casa, vou consultar o meu marido, vou consultar Menoá. Se ele concordar, aí sim. Não, aquela mulher ela tomou uma decisão e ela cumpriu. Então nós temos aqui uma mulher, né, com respeito, uma mulher com deveres, uma mulher com igualdade. Né? Então, essa mulher, isso que a igreja luta, né? Então, assim, que o movimento também luta, então, assim, busca pelo respeito, pela não discriminação, pela igualdade de oportunidade entre homem e mulher e combate à violência. Ah, no nosso meio tem alguém agredindo a esposa, né? Eu costumo dizer, né? Não, não vamos orar, vamos agir. Vai lá e denuncia, né? Vai na delegacia da mulher e denuncia. Tem mulher batendo homem, vai na delegacia da mulher também e denuncia. Por quê? Porque a agressividade ela não deve ser nem para A e nem para B. Então, agora, porém, nós precisamos tomar cuidado com isso aqui que o movimento tenta trazer para o nosso meio. Ou seja, há diversos aspectos que são contrários à visão bíblica da mulher. Narrativa de que a mulher tem que ser ou é igual em aparência e atitude ao homem. Gente, isso não existe. A mulher tem direito a ter barba. A mulher tem direito a andar sem camisa, né? Então, assim, nós precisamos entender claramente que tem diferença, né? Discurso de que a mulher tem que ocupar as mesmas a mesma posição profissional que os homens e no limite e em mesma proporção. Não existe. A mulher ela é mais frágil, ela é mais sensível. Se ela ocupar determinadas funções, ela tem questões pré-menstruais, questão da gravidez,
que essa mulher tem necessidade, né, de ter os seus momentos ali, de hormônios, a determinada idade de reposição hormonal, que ela precisa ser visto, a questão do próprio útero, de algumas enfermidades ali uterinas, né, de endometrioses, né, e outras mais que essa mulher venha a ter. Então, assim, ela precisa dessa sensibilidade, desse olhar mais feminino, a questão da própria força. O homem, a testosterona no homem torna ele mais forte, torna ele mais disposto, mais disponível para algumas funções. Então, assim, mas então faz reposição hormonal na mulher. Você vai destruir esse organismo, né? Então, ou seja, pregação de que a mulher é independente e não precisa do homem. Não, Deus fez dois seres aqui para viverem juntos, dois seres para andarem juntos, dois seres para vivenciarem uma harmonia nesse lar. Dois seres para poder ter uma conjugalidade e uma liderança combinada dentro da casa, os dois dialogando, conversando, trabalhando juntos, construindo juntos, tomando juntos decisões, né? A crença de que o casamento, a família e a maternidade são fardos e imposições sociais às quais a mulher deve resistir. Olha só para vocês verem que interessante, né? Isso aqui é uma fala do movimento feminista. Então, ou seja, o casamento, a família e a maternidade são fardos e imposições sociais às quais a mulher deve resistir, né? Bom, então a diferença cultural, a libertação da mulher vai rompendo a dependência devida para que o ser feminino se coloque no eixo das decisões socioeconômicas, políticas e não seja satélite do polo masculino. Não se pode achar que escondendo ou negando a diferença é que a igualdade será conquistada. A afirmação de que existe diferença entre as pessoas não é contraditória com a igualdade de direitos para todos, pois todos somos diferentes. Um sexo nunca será melhor que o outro, embora um sexo seja melhor em determinado ramo de habilidade, isso de maneira nenhuma serve para generalizar, julgando-o como superior, né? Então, assim, mulher dirige melhor do que homem? Com certeza, né? Com certeza, a mulher dirige, tem uma atenção mais tranquila para aquilo, né? Alguns trabalhos a mulher tem mais diligência do que o homem, com certeza, né? O homem não deve cozinhar, o homem não deve lavar, o homem não deve. Essa é a função do marido dentro de casa junto com essa mulher. As funções da casa não é só dela, também é dele, né? Também são de ambos e dessa forma, entendeu? São divididas as funções, né? Então a gente precisa entender que tudo isso é para quê? É para se construir uma agenda que ela é uma agenda de desconstrução da mulher, mas ela é uma agenda também de desconstrução do sujeito como um todo. Uma agenda de desconstrução da família. Porque quando eu desconstruo a família, eu vou desconstruir, e olha para você ver, a desconstrução é da família, mas a desconstrução é da mulher, a desconstrução é do homem e a desconstrução é das crianças, né? Desses sujeitos que vão ser formados amanhã. E aí nós temos o que dentro disso, né, uma coisa chamada de pedofilia e erotização dessa infância. Então, assim, nos anos 50, né, um socialista chamado Herbert Marcuse, né, Marcuse ele vai marcar os anos 50 ali, né, com aquela fala, né, emblemática, né, que faça sexo, não faça guerra, faça amor, não faça guerra, né, que foi o movimento, né, que abalou os anos 50, né, nos Estados Unidos, ou seja, o americano, né, o americano ele já chegava aos seus 18 anos querendo ir para a guerra, querendo lutar a Segunda Guerra Mundial, querendo ir para o Vietnã lutar, né? Só que aí essas mulheres ficavam só
e essas mulheres ficavam dentro de casa cuidando dos filhos. E Marcuse, então, ele cria um esquema para que esse soldado não vá à guerra. Por quê? Porque o soldado americano que ia à guerra tornava o país capitalista cada vez mais poderoso, tornava a América mais poderosa. E a ideia do socialista, a ideia de Marx, a ideia do comunismo era exatamente quebrar o capitalismo. Esse capitalismo que, na verdade, na ideia, né, pós a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos sai fortalecido, e sai fortalecido por quê? Porque quando foi construído os Estados Unidos, né, foi construído sobre uma ética cristã, sobre uma ética evangélica, né, sobre uma ética, né, que o cristão que obedecia a Deus cuidava da família. O cristão que se dobrava diante do Senhor, conforme o Salmo 20, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem, comerás do trabalho das tuas mãos. Então, opa, isso é contra o socialismo. Esse homem tem que trabalhar. Esse homem não tem que esperar o governo dar dinheiro para ele, bolsa disso, bolsa daquilo. Não é o Estado que é responsável por mim. Não, eu trabalho, né? Eu produzo, né? Eu faço, né? O meu próprio sustento. E aí, esse Salmo 128, ele diz: a sua mulher, ela vai ser uma videira frutífera, ou seja, esse homem, ele vai ter que dar felicidade, ele vai ter que dar amor, ele vai ter que dar cuidado para essa mulher, vai ter que dar proteção para essa mulher. E essa mulher feliz, essa mulher frutífera, ela vai produzir filhos que vão ser rebentos de oliveira ao redor da sua mesa e ele jamais será envergonhado. Então Calvino, né, que é pós ali contemporâneo Lutero e tal, né, Calvino vai trazendo essa mensagem do fortalecimento da família. E Calvino ele passa a ser conhecido como o maior inimigo do socialismo, literalmente combatido pelos teóricos do socialismo, os defensores do socialismo, né? Calvino, então, passa a ser agora combatido como esse grande inimigo do socialismo. Por quê? Porque os Estados Unidos era um país forte. Os Estados Unidos, o europeu que tinha vindo para os Estados Unidos, colonizar os Estados Unidos, ele chega aqui com uma ideia socialista. Só que quando ele começa a trabalhar e esse país começa a ficar forte, e com o trabalho da mão dele ele começa a ficar rico, que ele está indo para a igreja, ele está vendo o pastor pregando, e ele está aprendendo isso, que pelo trabalho dele se constrói a riqueza dele, que pela família dele os filhos crescem, e ele aumenta a propriedade, isso vai contra aquilo que o socialismo queria, ou seja, que a propriedade privada fosse destruída. Por que destruir a família? Destruir a família, destrói a propriedade privada. Então, ou seja, se eu, né, na verdade, não tenho família, se a minha família, eu não tenho herança. Para que eu vou deixar a minha herança? Então isso fica para o governo, e o governo agora tem poder para dividir isso para todos. E aí nos anos 50, então, Herbert Marcuse, ele propõe, né, a liberação sexual como meio para destruir a família, ou seja, faça amor, não faça guerra. Então, jovem, não se aliste, não vá guerrear, fique em casa, tenha sexo com as suas esposas, né? Então, por meio dessa difusão de uma ideologia sexual consistente na inexistência de qualquer restrição, preste atenção nisso, tá? De qualquer restrição, isso está nos livros, tá bom, gente? Não se engane, tá? De qualquer restrição a práticas sexuais, que é a quebra dos tabus, né, que eles chamam, né? De qualquer tipo, ou seja, bestialismo, pedofilia e necrofilia. Então, ou seja, sexo com animais, sexo com crianças e sexo até mesmo com mortos. Tudo está exposto abertamente no livro chamado Eros e Civilização, que é um livro, inclusive, né, que é,
Haddad, né, inclusive, fez o mestrado dele pela USP, né, inclusive, né, com base nesse livro Eros e Civilização, que é uma leitura principal dos radicais sexuais aí e anarquistas, né, esses anarquistas que amam essa anarquia, né, esses direitos, né, por essa libertinagem, aquilo que nós lemos lá atrás, né, da libertinagem, né? Ou seja, é o prazer acima de tudo, né? Eros e Civilização, citado na página 177, né? Marcuse entende, né, que a causa do surgimento da razão dominadora, ou seja, o logos do grego, né, que é a razão, foi a família monogâmica tradicional. Então ele diz, Karl Marx já tinha dito isso lá atrás, Engels reformula isso, né? Então a família monogâmica, ela é esse logos, essa razão, essa coisa dominadora, essa coisa opressora, né? Então nós temos que substituí-la por uma nova razão que surgiria a partir da liberação sexual completa de crianças e adolescentes, quebrando qualquer tabu ou restrições a práticas sexuais. Assim, agora, então, o quê? O incesto, né? Ou seja, o sexo entre pai e filho, entre irmãos e irmãs, né? Que é o incesto, né? Ou a homossexualidade, a pedofilia e até a necrofilia seriam instrumentos para libertar crianças e adolescentes dessa razão dominadora grega, né? Então, uma das falas, né? A força plena da moralidade civilizada foi mobilizada contra o uso do corpo como mero objeto, meio, instrumento de prazer. Tal coisificação era tabu e manteve-se como infeliz privilégio de prostitutas, degenerados e pervertidos. Então, assim, é só o degenerado, é só o pervertido, é só a prostituta que tem prazer, né? O homem, marido, né? Ele só transa para poder produzir crianças, para trabalhar, para que ele tenha poder, para que ele tenha propriedade, porque esse homem que gerou filhos, ele não gerou filho porque ele tinha prazer pela sua esposa, ele não tinha prazer pelo sexo. Não, ele gerou filhos porque ele queria dominar uma grande área, uma grande propriedade. Então, Marcuse propõe que todo o corpo se transforme em instrumento de prazer, a fim de realizar uma revolução social e psicológica na humanidade, para destruir a família monogâmica, a família patriarcal. Essa mudança no valor e extensão das relações libidinais levaria a uma desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas interpessoais, particularmente a família monogâmica patriarcal. Então, em suma, né, essa proposta central aqui é destruir a família monogâmica tradicional por meio da radical liberação sexual, especialmente de crianças e adolescentes, restringindo, ou seja, eliminando, né, qualquer forma de restrição moral a práticas sexuais como masturbação ou sexo anal, inclusive o incesto, né? E aí nós tivemos em 2004, inclusive, né, o próprio MEC, né, o próprio Ministério, né, da Cultura aqui no Brasil, e até hoje, né, a gente tem aí nas escolas professores ensinando, tentando orientar as crianças, mostrando, né, pessoas nus, né, inclusive hoje nós temos aí o próprio STF, né, tentando entrar nessa luta, né, mostrando que, na verdade, os deputados não têm poder para vetar, né, a questão do uso do banheiro social para ambos sexos, né, a questão do uso do nome social, a criança a partir de 9 anos, a criança a partir de 9 anos podendo dizer que quer mudar de sexo e o pai não
pode intervir, porque o Estado agora é soberano sobre essa criança, levando, né, essas crianças a se rebelarem contra os seus próprios pais. Então, ou seja, isso que nós estamos falando, né, são exatamente o quê? São essas mudanças que nós fomos tendo ao longo do tempo. O empirismo, o pragmatismo, né, o modernismo, o pós-modernismo, o iluminismo, o subjetivismo. Então, assim, tudo isso que vinha desconstruindo Deus, desconstruindo a igreja, né, veio exatamente para culminar nessa revolução do ser, né, e essa coisificação de Deus e coisificação da Bíblia, coisificação dos valores. Não existe valores mais, né, nesse meio. Enfim, aonde que isso nasce, né? Nós precisamos entender, né, que tudo isso, né, tem um momento da história, né, aonde que isso vai nascer. Então nós temos um nome chamado Karl Marx, né, que é o marxismo, né? Então em 1818, né, Karl Marx, que é conhecido como fundador do comunismo, né? Então sob a ideia de abolir a propriedade privada que se mantinha através da opressão dos patrões sobre o empregado, né? Mas, segundo Marx, esta opressão não havia começado aí, e sim com a opressão dos maridos com as mulheres, que as oprimia para ter filhos e viver em situação de escravidão. Deixa eu dizer para vocês como é que funciona isso, então, para vocês entenderem, tá? Marx, ele diz assim, na formação do mundo, na formação do homem, do sujeito, né? Esse homem, ele não tinha uma mulher. O homem não transava, não tinha sexo, não era só com a mulher. Ele transava com qualquer pessoa. Ele transava com outro homem, ele transava com um animal, ele tinha sexo com qualquer coisa. Então, esse homem, ele era livre. Ele era livre, ele não vivia em sociedade, ele vivia cada um nos seus grupos. Só que aí esse homem, segundo Marx, né, ele começou a ter sexo com as mulheres e ali então nascia uma criança. Até então, né, isso não era problema. Só que aí começa a povoar demais, começa a reprodução de muitas pessoas. Então agora muita gente agora começa a comer, começa a matar os animais e esse homem então ele começa a sentir a necessidade de domínio de grupos. Então para isso ele faz o que? Ele pega uma mulher, né? Ele pega uma mulher, bota essa mulher debaixo do poder dele, começa a fazer filhos dessa mulher e começa a tomar uma área para ele, começa a tomar poderes para ele. E isso então vai formando o que se chama de sociedade e vai formando esses grandes grupos sociais. Nesses grandes grupos sociais começa a surgir então ali a divisão dos poderes, cada um demarcar o seu poder, cada um demarcar. Então assim, quem tinha mais filhos tinha mais poderes, quem tinha mais filhos tinha mais domínios. Então ele diz que aí então começa a nascer o quê? A opressão. O homem opressor sobre a mulher e sobre os filhos. Esses filhos agora eram oprimidos porque essa mulher se submetia a essa opressão. Então ele diz, bom, aí agora então começa a surgir as grandes sociedades, né? Então assim, as fábricas, os poderosos, né, os dominadores. Então começa a surgir os reis, né? Começa a surgir a igreja, começa a surgir o construtivismo, o industrialismo. Essas crianças começam a ser exploradas e essas mulheres para que esse homem tenha os seus direitos válidos. E agora então Marx diz, bom, se existe um patrão, se existe um patrão poderoso e existe um grupo que trabalha para esse patrão, né? Esse grupo só trabalha porque esse homem é poderoso. Mas para eu poder quebrar esse poder aqui, eu tenho que ter uma revolução. Então que é chamado de proletário. Esse grupo mais pobre é o proletariado. Então o proletariado ele precisa se revoltar e matar o patrão
tomar o domínio do patrão para que o proletário tenha poder. Então nasce agora os grupos socialistas. Esse poder foi implantado por Lenin, né, e por Stalin na Rússia. Posteriormente, Hitler na Alemanha, né? Que a gente sabe onde que deu. Né? Nós temos Coreia do Norte, nós temos países, né, como Cuba, como Venezuela, desses grupos poderosos aí, né? Mas, enfim, dentro disso, então, Marx fala assim, isso só surgiu porque o homem quis ter o poder. Então, ou seja, para que tudo isso volte a ser como era antes, temos que fazer o quê? Acabar com o poder do homem, que é a família. Então precisamos destruir a família. Tem que ter uma guerra, tem que ter uma revolta, e nessa revolta a gente precisa destruir essa família. Só que Marx, ele vai morrer. Quando Marx morre, um homem chamado Friedrich Engels, né, ele vai na casa de Marx e ele pega esses rascunhos de Marx e ele vai formar um livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Em 1884, ele vai publicar esse livro e vai dizer, Marx, na verdade, né, não foi capaz de levar essa revolução à frente, mas eu vou levar. Nós vamos destruir a propriedade privada, nós vamos acabar com esse Estado e vamos devolver esse poder para o povo, né? E vamos acabar também com a família. Bom, tudo isso vira uma guerra, né? E aí nós temos então uma mulher chamada, né, Simone de Beauvoir, né, que já vai junto com aquele liberalismo que a gente tem lá, aquela libertinagem, a libertinagem sexual naquele período ali. Essa mulher chama Simone de Beauvoir. Em 1949, de Beauvoir ela vai dizer o seguinte: ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? Olha que coisa interessante, né? Uma fala que parece até bonita, né? Peraí, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Aí alguém pode pensar assim, é verdade, né? Eu nasci uma criança, eu era uma criança, eu era infanto, me tornei uma adolescente, me tornei uma jovem, e depois que eu me casei, me tornei uma mulher. Não, mas ela não está dizendo isso, né? Uma análise detalhada da opressão das mulheres em um tratado fundamental do feminismo contemporâneo, né? Ela, no caso, ela era ateia, defensora do amor livre, feminista e existencialista. Então, ela está dizendo assim, mulher, você só é mulher porque alguém te botou saia. Mulher, você só é mulher porque alguém te oprimiu e fez você cozinhar. Mulher, você só é mulher porque alguém diz que você tem que ter um homem para transar com você. Mas você é livre, você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher quem você quiser ser. Isso em 1949. Né? Nós estamos falando do século XVIII, século XIX, né? Ali onde que nós tínhamos ali o liberalismo, a libertinagem, né, sendo desenvolvida. Aí nós vamos ter em 1970 Kate Millett, né, que vai lançar um livro chamado A Política Sexual, né, considerado pelo New York Times como a Bíblia da libertação feminina. Tá? O New York Times, na época, né, o maior jornal, né, de circulação mundial. Ele, então, vai chamar esse livro A Bíblia da Libertação Feminina. Millett, então, foi a primeira feminista a falar sobre a tese feminista do patriarcado. Então, assim, olha só, hein? Então, assim, quem é patriarcado para nós, né? O patriarca era quem? Abraão, Isaac e Jacó. Então, em cima disso, nós tínhamos um modelo, né? Então, ela vai dizer, opa, peraí, só tem mulher opressora porque teve esses homens que oprimiram essas mulheres. E ela, dentro dessa tese feminista do patriarcado e as suas estruturas sociológicas, ela fala, isso está estruturado, a gente tem que quebrar essa estrutura. Então ela foi uma das primeiras militantes responsáveis por levar o foco do movimento feminista para questões da libertação, da liberação sexual. Inclusive, preste atenção, tá? Eu estou falando de uma mulher, viu, gente? Inclusive para legalizar práticas da pedofilia, isso em 1970.
essa mulher defendendo, e o New York Times está divulgando isso, né? Colocando isso ali, dando lugar para essa fala, dando poder para essa fala. Uma mulher que estava, né, quebrando, entre aspas, esses tabus femininos em 1970, né? E pregando, inclusive, defendendo a prática, né, da pedofilia, ou seja, o sexo com crianças, né? Em entrevista para o Mark Blazers, né, publicada em 1980, Millet diz: parte da estrutura familiar patriarcal inclui o controle da vida sexual dos filhos e, além disso, o controle total dos filhos. Na verdade, um dos direitos essenciais da criança é expressar-se sexualmente, provavelmente entre si inicialmente, mas também com adultos. Dessa forma, a liberdade sexual das crianças é uma parte importante de uma revolução sexual. Olha que absurdo que você tem, né? Em 1980, em uma entrevista para um jornal, para uma revista, né, de circulação importante, uma revista que inclusive apoiava, né, o movimento LGBTista e feminista da época, né? Essa mulher falar uma coisa dessa, que a criança primeiro, esse controle era dos pais, e os pais oprimiam os filhos com isso, e que as crianças tinham que ser livres e estimuladas para ter sexo entre elas, em primeiro lugar, e depois também com adultos, né? E ela vai falar sobre isso. E aí a gente vai ter uma outra feminista já apoiada pelo movimento, né? Rockefeller, né? Rockefeller, que é um cara que conheceu, né? Teve uma experiência com Deus, né? Os Rockefellers, né? Teve uma experiência com Deus e depois ele pega o seu dinheiro, né? Na ideia de mudar o mundo, ele começa a investir o seu dinheiro nesses movimentos. Né? Ou seja, a ideia dele de mudar o mundo é o contrário, não é um movimento bom, não era uma coisa de dizer, eu vou usar o meu dinheiro para aquilo que é bom, que realmente é bom para o crescimento. Não, ele começa a usar para coisas absurdas, contrárias ao desenvolvimento humano, né, e da ética e da moralidade. Então, Shulamita Firestone, né, nessa mesma época, uma ativista feminista, marxista, né, ou seja, baseada em Karl Marx, né, inspirada também por Herbert Marcuse, desse movimento, né, dos anos 50, né, Shulamita Firestone lança um livro que seria a base da ideologia de gênero, do feminismo, que atualmente nós conhecemos, chamada de dialética do sexo. Isso foi em 1970, no mesmo período, né, que de Beauvoir, né, também lança dela, né, perdão, Millet, né, lança dela, né, Kate Millet. Em 74, né, a direção das organizações Rockefeller, né, em conjunto com sociólogos da Fundação Ford também aqui, aí você já vê uma fundição de dois poderosos, né, os Rockefeller, que é uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos, já também com a família Ford, né, da Fundação Ford, né, formularam uma nova tática na estratégia para o controle da população mundial. Ou seja, né, e aí a gente vai observar que eles vão usar não somente feministas, mas vão usar inclusive demógrafos para poder fazer esse controle da população mundial, ou seja, os meios para redução do crescimento populacional, entre os quais o aborto, passariam a ser apresentados na perspectiva de emancipação da mulher. Olha para você ver. Então, assim, essa mulher, ela é livre. Essa mulher, ela não precisa ser oprimida por uma gravidez, pelos tabus que a religião deixou para ela, pelos tabus que a fé deixou para ela. Ela é livre para poder cometer o aborto, para poder cometer assassinato infantil. Então, ou seja, passaria então a ser apresentado na perspectiva da emancipação da mulher, a ser exigidos não mais por especialistas em demografia, mas por movimentos feministas, por ONGs, sobre o rótulo dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, ou seja, eu precisava de um demógrafo
né, para dizer que né, a demografia mostra que nós temos tantos milhões no mundo e que esses tantos milhões vão morrer de fome se continuar tendo esse crescimento populacional. Então, para isso, nós precisamos de reduzir a população mundial através de quê? Vamos lançar aqui um produto que possa reduzir a mulher ter sexo, porém não ter filho. Então, vamos contraceptivos, né, que são métodos de controle, né, dessas gravidez. Vamos lançar aqui um preservativo, né, que são métodos também. Então, ou seja, antes tinha que ser um demógrafo para poder apresentar. Não, agora há ONGs, né, ONGs de movimentos dos direitos sexuais e reprodutivos, né, passariam a representar, passariam a ser essas vozes que gritariam sem nenhum problema, entendeu? Então, assim, a coisa vai saindo daquilo que nós temos do cientificismo, né? Daquilo que nós temos do pragmatismo, né? Para o empirismo, para o subjetivismo, né? Nós vamos ter movimentos aqui que não vai precisar mais de ter comprovação científica, né? Então, assim, dessa forma, nós vamos ter aqui um demógrafo, né, chamado John Money, em 1960, que ele cria o conceito de gênero e de orientação sexual. Olha para vocês verem que loucura que esse cara faz. John Money, ele era um psicólogo, né? O discurso de Money estava alinhado ao de organizações dedicadas à defesa da pedofilia na época. Ele tentava criar uma distinção entre o abuso sexual infantil e a atração de crianças e adolescentes por pessoa mais velha. Esta segunda categoria, ele alegava, não era um problema, ou seja, né? Olha para você ver o que ele está dizendo aqui que não era o problema. A atração de crianças e adolescentes por pessoa mais velha. Né? Então, assim, em 1991, Money concedeu uma entrevista a uma revista que fazia apologia à pedofilia, a Pai Dica, né? E ele diz assim: se eu visse o caso de um garoto com 10 anos de idade que tem uma intensa atração erótica por um homem na casa de 20 ou de 30, se o relacionamento é totalmente mútuo e se a ligação é genuinamente e totalmente mútua, então eu não chamaria de patológica de forma alguma, ou seja, não falaria que era doença. Ele disse: alguns dos experimentos conduzidos por ele também foram criticados por exporem criança ao conteúdo de teor sexual. Então, olha para vocês verem, né? Tipo assim, interessante, né? Essa criança ela não pode votar, essa criança ela não pode dirigir, essa criança não pode ver algumas coisas. Mas peraí, ela pode escolher ter sexo com quem? Com pessoas mais velhas? Então, assim, chega a ser insano essas defesas. Chega a ser. E aí podemos falar, patologia, sim, é o comportamento do John Money, né? Patológico, sim, doentio, sim, é o comportamento dele, né? A carreira de Money também ficou marcada por um episódio trágico. Em 1965, o caso foi a mudança de sexo. Preste atenção nisso aqui, tá? Bruce Reimer, um menino que, ao se tornar adulto, acabou se suicidando. E essa é a sua história. Então, aqui nós temos aqui esse garotinho chamado Bruce Reimer. Reimer, né, Bruce e seu irmão gêmeo Brian nasceram no Canadá nos anos 60. Aos 7 meses, ambos foram circuncidados. Aqui a família deles, né? Eles eram judeus, né? Ambos foram ser circuncidados, mas o médico, utilizando um novo método de circuncisão em Bruce, utilizando uma agulha de cauterização elétrica, em seguida houve um acidente queimando completamente o pênis do menino. Os pais, então, né, tinham ouvido falar do Dr. John Money, que era um famoso psicólogo, dando entrevistas para a revista, né? Os pais, então, foram lá consultar John Money em 1966 e ele os aconselhou, né, a criar o menino
como ele fosse uma garota. Então tá aqui, ó, o cabelinho cortadinho aqui, né? O menino, o homem, que é o Brian, né? E aqui é o Bruce, né? Com cabelo cortado aqui, o Bruce Raime, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui, dizendo que seria uma menina, né? Com cabelo longo, com roupas femininas. Já o outro aqui, que era irmão gêmeo, homem, né? Então ele falou assim: então era só criar ele como se fosse uma garota. Então ele foi castrado, o seu armário foi preenchido com roupas e brinquedos femininos. Money pretendia usar o episódio para confirmar sua tese de que o gênero podia ser completamente dissociado da sexualidade. Gente, preste atenção que hoje a gente tem, tá, essa dialética, né? Hoje a gente tem essa narrativa, né? Exatamente dizendo sexo é uma coisa, gênero é outra coisa, como se gênero tivesse alguma coisa com esse comportamento sexual, né? Então, ou seja, de forma disso, reforçado pelo exemplo de Brenda Reimer, né, que agora o nome já não era mais Bruce, o nome agora já era Brenda, a tese de Money ganhou força. Aquilo que Simone de Beauvoir, né, Simone aqui atrás, né, falando, né, que o gênero, né, é totalmente diferente de sexo, que ela estava defendendo aqui, né? Agora então John Money, né, já estava aqui já cientificamente, né, tentando comprovar, né? Havia afirmado sem respaldo, então Simone de Beauvoir afirmou sem respaldo científico, parecia agora estar sendo confirmado pelo respeitado pesquisador. Rapidamente, a teoria da identidade de gênero, desvinculada do sexo biológico, ganhava força. Mas Money havia acobertado a verdade. O experimento foi um fracasso. Em 1997, dois pesquisadores que investigaram, esses dois pesquisadores são repórteres, tá? Que investigaram o episódio a fundo, descobriram que aos 14 anos, né, o que seria chamado de Brenda, né, na verdade, né, que era Bruce, né, estava se sentindo mal, né, com o experimento, não se encaixava no corpo de mulher, não se sentia mulher, apesar de estar sendo criado como mulher, apesar de ter sido castrado, de ter sido, né, feito ali, colocado ali uma vulva vaginal para ele, né, como se ele fosse uma menina, né. Então o garoto rejeitou a identidade imposta sem saber que ele na verdade tinha sido um homem. O biológico dele começou a gritar, ele começou a ter sérios conflitos, né? E posteriormente ele fez uma cirurgia para reconstruir a sua genitália masculina. Trocou seu nome por David agora, já não era mais Bruce, nem era mais Brenda, trocou por David e depois de casado, ele casou com uma mulher e em 2004, aos 38 anos, ele suicidou. Ele não aguentou tanto conviver com aquela situação que oprimia ele, né? Então, esse desfecho trágico desse caso expôs não apenas métodos condenáveis, né, que Money praticou, mas também colocou em xeque a teoria que essa identidade sexual é algo que pode ser completamente dissociada de sexo. Então, assim, não existe embasamento científico, não existe comprovação que se você criar uma pessoa de um sexo como fosse outro sexo, que essa pessoa vai estar livre. Igual hoje aí se luta, né, por fazer mudança de sexo, se luta por poder fazer aplicações de hormônio. Essa pessoa vai enfrentar sérios problemas, sérios conflitos psicológicos, neurológicos, entendeu? Isso pode levar a casos seríssimos, biológicos principalmente, entendeu? E aí nós temos o que chamamos aqui, né, de Kingsley Davis, né? Kingsley Davis, que era um sociólogo americano, patrocinado pela Fundação Rockefeller, né? Ele discute sobre uma nova forma que seria a mais eficiente, né, possível, né, para ter esse controle populacional, que seria a legalização do aborto mediante uma ação cultural que ele propõe de fazer com que a mulher odeie ser mãe. Kingsley Davis, a partir da ONU, olha para você ver como que esse movimento ganha força, tá? A Organização das Nações Unidas vai fundar o conselho que seria o precursor do
do planejamento populacional através do aborto, né, através de contraceptivos e, por fim, através da própria ideologia de gênero, né, do feminismo e da pedofilia, né? E aí nós vemos então agora, né, uma ativista feminina chamada de Adrienne German, né, Adrienne German, que ela convence os Rockefeller, já a terceira geração dos Rockefeller, né, a financiar o feminismo marxista a partir do Conselho Populacional da ONU. Ela que compõe o Conselho Populacional, ela vai na Fundação Rockefeller já da terceira geração, né? E dizer, nós precisamos, e nesse momento que oficialmente nasce o que chamamos de política de gênero, a partir da identidade mundial. O aborto deixa de ser o foco e a dissolução da família formada por homem e mulher passa a virar o alvo, né? Aí afora, então, a união inequívoca dos metacapitalistas agora com os marxistas, né? Ou seja, né, a ONU agora ganhando poder mundial desses metacapitalistas, né, juntamente com os marxistas para destruir literalmente a família, né? E aí nós temos aqui, né, uma das ativistas atuais, teve no Brasil há pouco tempo, teve-se um problema muito sério quando ela veio aqui, a conhecida Judith Butler, né, que ela traz aqui chamada a ditadura da heteronormatividade. E ela traz uma frase, né, quer dizer, temos que libertar as mulheres da própria mulher. Afinal, não existe homens e mulheres. Tudo não passa de uma construção social, né? Então, assim, ela diz: você não é porque você nasceu com o sexo masculino que você é homem, não é porque você nasceu com o sexo feminino que você... Tudo não passa de uma construção social. Foi seus pais, foi a cultura, foi a sociedade que te deu isso. Mas você pode ser livre para você escolher o que você quer ser, né? Isso você pode testar, você pode sentir. E aí nós passamos de ter a objetividade, o cientificismo, nós paramos de ter o empirismo, para agora é o sentir. Então eu senti, eu gostei, ok, então beleza, é isso que importa. Então essa mulher que é conhecida como a maior ativista de gênero na atualidade, vai mais longe ainda. Ela transpassa literalmente Sulamita Firestone, e ela introduz o termo gênero. Olha, preste atenção, gente, tá? Gênero. Gênero é humano, gênero alimentício, gênero industrial. Então, ou seja, gênero nunca foi sexo. E agora ela introduz o termo gênero, criado pelo Dr. John Money, né? Aqui atrás, ó, Dr. John Money, tá? Que criou o termo gênero, que deu força ao movimento de Firestone, né, que dizia, né, que a ideologia de gênero, né? Então, ou seja, ninguém nasce homem nem mulher, torna-se mulher, né? Então agora nós temos então essa mulher, né, introduzindo esse termo na ONU, tá? Na ONU, em Pequim, quando em 1995, como simples substituição, ou seja, uma canetada, não foi estudos, não foi ciência, não foi cientificismo, não foi nada daquilo que nós acompanhamos ali dentro do movimento, que Descartes, lá atrás, quando Descartes lança ali o modernismo e tal, nada disso, entendeu? Estava agora em jogo, né? Simplesmente ela chegou, simplesmente ela tomou, né, nada do racionalismo, que Descartes diz, bom, vamos passar pelo experimento, vamos fazer isso aqui, tem que ser... Não, nada disso. Ela simplesmente chegou ali na ONU em 1995 e introduz os termos gênero no lugar do sexo, né? E aí agora passa a transgeracionalidade pelas mãos da ONU, toma agora contornos de movimentos bilionários e com a pompa mundial, e o termo heteronormatividade. E ela vai dizer assim: não devemos mais chamar mulher de mulher e nem homem de homem, e sim de construções sociais.
e não são realidades biológicas que chamamos de relação de gênero. Sendo assim, é necessário mostrar para as pessoas que ela pode construir inúmeras identidades de gênero. Dessa maneira, todos podem perceber claramente que ninguém nasce homem nem mulher, nem homossexual, nem lésbica, nem quaisquer, nenhum dos inúmeros gêneros que podem ser inventados. Até mesmo o que chamamos de sexo não passa de um gênero e não passa de uma construção arbitrária. Então, ou seja, né, isso agora tomando força na ONU. E aí lança, então, o que eles chamam de definição da sexualidade. Então, ou seja, você pode ter um corpo masculino, uma cabeça feminina. Você pode ter um corpo feminino e uma cabeça masculina. Você pode ter uma cabeça masculina, um corpo mais um braço feminino. Você pode ter o corpo feminino e um braço masculino. A metade masculina e a metade feminina. Então, assim, tudo isso aqui são construções. Então, ou seja, aí agora, então, o que que passa a ser orientação sexual? Desejo de se relacionar efetiva ou afetivamente com outros sexos. Em um ciclo natural, essa descoberta acontece naturalmente entre infância e adolescência. É normal. Agora vem o termo identidade de gênero, que é a forma como a pessoa se entende. Então, opa, peraí. Né? O que é identidade? Não, é a forma que eu me entendo, como indivíduo social. E aí vem agora o transexual ou transgênero, né? Ou seja, um indivíduo que se opõe, ou seja, um indivíduo que transgride ou transcende. Então, a ideologia heterossexual socialmente aceita pessoas que assumem uma ideologia oposta ao sexo que nasceu, que sentem pertencente ao sexo oposto do nascimento, uma identidade ligada ao psicológico e não ao físico, pois nesses casos podem haver ou não uma mudança fisiológica para adequação de sexo. Então é chamado de transexual, transgênero. E agora, então, tem o cisgênero, né? Quem que é o cisgênero, transgênero, né? Cisgênero, né? Homossexuais, heterossexuais ou bissexuais. Dentro desse guarda-chuva, né? Transgênero encontra-se as pessoas transexuais, travestis, lésbicas, gays, bissexual, transgênero, intersexualidades, gênero não binário, heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual, queer e outros. É por isso que esse movimento LGBTista, né, ele é chamado de LGBTQIA+, e agora entra mais o Q, a mais Q no final, porque tem o queer também lá no final, né? O que que é um heterossexual, né? Aquele que possui desejo por pessoa do sexo oposto. Homossexual, aquele que possui desejo por pessoa do mesmo sexo. Assexual, aquele que não possui desejo sexual. Bissexual, pessoa que sente desejo por homem e por mulheres. Pansexual, atração sexual por qualquer sexo. O termo pansexual se originou a partir do prefixo grego pan, que significa tudo ou todos. Aqui se inclui inclusive os pedófilos, ou seja, inclusive desejo por crianças. E queer, pessoa que não se identifica ou não se retula em nenhum gênero, não corresponde à heterossexualidade, ou seja, ele é estranho. Queer, ele é estranho. Então, ele não tem um sexo definido, ele é queer somente, né? Aqui nós temos, então, o que nós chamamos aqui de cisgênero, né? Um cisgênero é o quê? É um homem, né, cromossomo X e Y, que assume a identidade social de gênero. Então, ele é homem, nasceu homem, então ele se identifica com o homem, então ele é um cisgênero masculino, né? Aqui nós temos uma mulher XX, cromossomo XX, que assume uma identidade social de mulher igual ao seu sexo, né? Então, assim, antigamente a gente falava o quê, né? Ah, você é hétero? Ou você é bissexual? Ou você é gay, né? Não, hoje é
cisgênero. Então, se criou uma categoria para isso. Eu sou cisgênero masculino, você é mulher cisgênero feminina. Então, ou seja, eu sou feminina e eu me identifico com o sexo feminino, né? Eu sou masculino e eu me identifico com o sexo masculino. Então, eu sou cisgênero. Agora, aqui nós temos, né, a ideia lá da Tami Miranda, né? A ideia da Tami Miranda. Então, a Tami Miranda é o quê, né? Quem é ela que ela geneticamente ela é XX, que assume a identidade masculina oposta ao seu gênero de nascimento, ou seja, não é o seu sexo, né? Então, ela é o que? Ela é uma transexual, ou então ela é uma transgênera, né? Só para você compreender. Aqui nós temos o que nós chamamos de intersexual, né? Que é também o que nós chamamos de hermafroditismo, né? Então, aí você fala assim, Miguel, pois aí o hermafrodito, o que é o hermafrodito? Então, Deus não cria esses... Não, o que nós temos aqui é o quê? Vamos entender, né? Isso aqui nós temos aqui uma vulva vaginal, né? Aqui nós temos os lábios, né? Os lábios vaginais de uma vulva vaginal, né? Aqui dentro aqui seria, né, o canal vaginal, né? E você tem aqui o clitóris na parte de cima. Então essa mulher, né, no caso, né, ela nasce com um nível de testosterona, essa criança quando ela nasce, um nível de testosterona mais elevado. Então, só que ela é menina quando nasce, ela tem uma vulva vaginal, né? Ela tem uma vulva vaginal, ela tem lábios vaginais e ela tem um clitóris aqui mais elevado. Então, quando essa criança nasce, o que os pais devem fazer? Os pais devem levar essa criança ao médico, né, ao pediatra. O pediatra vai fazer uma ferição biológica nessa criança do DNA, ver a quantidade, né, de testosterona que está mais elevado, né? E a quantidade de progesterona, porque no DNA que é feito, sabe que ela é uma criança XX ou XY, né? Então, ou seja, né? Aqui você tem aqui a Tami, né? Geneticamente é XX, então, ou seja, é mulher, né? Então, ou seja, se você vê as fotos da Tami antes, você fica louco, que menina linda que ela era, né, quando ela era mais nova, entendeu? E depois ela assume essa forma, né? Então, ou seja, aí aqui no clitóris aqui, ele é um clitóris mais elevado. Então, o que que o médico faz? Ele reduz o tamanho desse clitóris e faz então, porque ela é XX, não tem problema nenhum de fazer a aplicação de progesterona nela. Não é o fato de nascer homem e fazer aplicação de progesterona. Não é o fato de nascer mulher e fazer aplicação de testosterona. Então, essa criança, ele vai cortar esse clitóris, diminuir o tamanho dele, porque já tem a vulva vaginal, já tem o canal vaginal, vai reduzir ele ao tamanho normal do clitóris e fazer a reposição de progesterona nessa criança. Então, o termo aqui substitui o termo intersexual, ele veio, né, nessa nova formação, mudar a palavra do hermafrodita, né? E aí, então, ele vai fazer, então, ou seja, essa genitália aqui, é assim que ele faz essa redução. Bom, para finalizarmos, tá? Estamos chegando ao nosso final aqui. A ordem do aparecimento dessas ideias que nós vimos aqui, né, nós temos lá Karl Marx, né? Primeiro ele exigindo a destruição dessa família, depois ele diz que para acabar com essa família, né, para que esse proletariado ganhe esse poder, para que o socialismo apareça, né, para que os poderosos, né, sejam destruídos, entendeu? É necessário uma revolução sexual. Aí vem a Kate Millett, vem a Shulamita Firestone dizendo que não nasce mulher, torna-se mulher, né? Vem a Judith Butler, temos que libertar a mulher da própria mulher. Então, implanta-se a cultura do aborto através de Kingley Davis, através de John Money. Depois é necessário introduzir a teoria de gênero, que é o que o Money vai fazer, fortalecendo o que Shulamita Firestone tinha dito. Aí agora vem a substituição, né, de Kate Millett, né, já no
Kate Millett não, na verdade foi a Adrienne Gerber, né? Já na ONU, já. Né? Depois Judith Butler também em 1995 em Pequim, né? Fazendo a substituição da palavra gênero, né? Pela palavra sexo. Depois o conceito de gênero agora já não é mais gênero, é diferente de sexo. O sexo é um, porque tudo, né? Onde o sexo agora ele é somente uma base biológica, enquanto que gênero é uma construção social independente da biologia. Depois cada um cria o seu próprio gênero, olha só que coisa, né? Cada um cria o seu próprio gênero, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Aí agora, né, temos que combater a discriminação, ele se torna necessário reconhecer a diversidade de gênero. Então, ou seja, eu não posso falar mais contra gênero, eu não posso mais condenar. Então, agora é necessário promover a diversidade de gêneros, promover e fomentar todas as formas de amor, né? E dizer que todas as formas de amor são válidas. E essa é uma frase assim, sabe, célebre desse grupo, né? Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Então, assim, eu sou livre para amar qualquer pessoa, eu sou livre para amar o que eu quiser e a hora quiser e quando quiser. Então, assim, eu sou totalmente livre. Então, esses ataques, né, dessas ideologias, elas passam então a fracionar a sociedade em pequenos grupos, criando conflitos entre eles, né? E em algum momento, o que que vai acontecer? Nós não vamos ter mais um povo unido, né? Unido em quê? Porque o povo precisa, e desde lá de trás, quando o povo acreditava, né, na igreja, quando o povo acreditava no absolutismo, acreditava nos reis, quando o povo acreditava em Deus, quando Deus disse assim, eu sou o único Deus, né? Quando ele diz lá, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, escute Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único, né? E aí o povo começa a clamar reis para eles. E aí o Senhor vai dar ali Saul, né, para eles, né? Deles um rei conforme o pedido do vosso coração, né? Então Deus vai dar. O povo está clamando por Saul, pede Saul, né? E aí depois Deus vai trazer Davi, enfim. Então, de acordo com isso, né, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos como família, né, nós tínhamos os nossos símbolos, as nossas tradições, nós tínhamos os nossos rituais, né? Eu como filho, eu tenho o meu ritual diante do meu pai, meu pai tem o ritual, os símbolos dele diante do pai dele, né? A nossa geração é uma geração que honra símbolos, que honra rituais, que honra tradição, né? E agora, então, essas culturas, elas começam a se atacar entre si, esses grupos, essas divisões, eles começam a se agredir entre si. E aí, então, nós precisamos entender o que, que eles estão combatendo. Estão combatendo, né, a família, por quê? Qual é a etimologia da palavra família? A palavra família, ela vem da palavra fêmea. Então preste atenção nisso, tá? A palavra família vem da palavra fêmea, que vem da palavra fome, né? Ou seja, quando uma criança ela tem fome, né, não é o pai que entrega essa criança, é a mãe. A mãe, então, ela levanta essa criança e encosta essa criança no seio e essa criança começa a sucar o alimento ali para dentro. Com essa sucção, ela vai sucando esse alimento e ela aquieta essa fome que ela está. Então, quando um homem, né, ele casa com uma mulher, ele vem para o mundo dessa mulher e ali então ele vai formar, né, com essa mulher, né, a palavra marido e mulher, que vem do verbo latim marir, que vem do particípio passado do verbo marir, que é o marido. E olha para você ver que interessante. Dessa forma nós temos a família, né? A família da fêmea e a família em volta dessa fêmea. Então, ou seja, o marido, esse marir que veio para cuidar,
para apoiar essa mulher, para zelar dessa mulher. Então nós temos o quê? A palavra, termos matri, mãe, e monos, poder. Então nós temos o poder dessa mulher, então nós temos o matrimônio, esse matrimônio, ou seja, essa fêmea, né, sendo sendo marida por esse sendo marir por esse marido, né, que veio ali para poder dar poder para ela. Então nós temos o matrimônio, ou seja, o poder dessa mulher que acaba a fome dessa criança, esse homem que veio para cuidar dela. Então nós temos o poder dessa mulher, o matrimônio sendo formado. Enquanto que este homem, ele veio para o domínio da mulher, ele passa então a conquistar as necessidades para essa família, a conquistar o cuidar para essa família, o zelar dessa família. Então nós temos o quê? O chamado patrimônio. Pátria, pai, monos, poder. Então é o poder do pai, o patrimônio do pai, cuidando do matrimônio da mãe. Então, dessa forma, nós temos o que? Os dois poderes, tanto o poder interno, mãe, né, desse matrimônio, e o poder externo do pai, patrimônio, caminhando juntos, zelando por essa família. Então, assim, dessa forma, nós temos o quê? Nós temos essas diversas culturas, esses diversos movimentos que foram levantando ao longo do tempo, e esses diversos movimentos que foram criando essas subjetividades, esse sentir nesse novo mundo, né? E aí, segundo a Unicef, essa sociedade atual é a que tem menor índice de QI. O coeficiente de inteligência dessa sociedade atual é o menor de todos os tempos. Então, essa sociedade é aquela que rompeu com as suas origens, que rompeu com o seu passado. E o rompimento com as nossas tradições, elas nos fazem fragilizados. Por quê? Porque as gerações, elas precisam manter as suas originalidades. Sabe o que essa geração de hoje ela diz? Que elas são originais. Sabe o que significa ser original para ela? Eu não quero nada do meu pai. Eu não quero nada dos meus avós. Eu não quero nada dos meus antepassados. Eu sou original a partir de mim. Só que ser original não tem nada a ver com isso. Ser original não tem a ver com quebrar elos. Ser original tem a ver com manter raízes, manter as minhas origens, manter fidelidade à minha cultura, manter fidelidade aos meus antepassados, aquilo que eu aprendi lá atrás. Então, o que nós fomos vendo nesses movimentos foi sendo rompido as origens, foi sendo rompido as tradições, os mitos, quebrado tabus. Dessa forma, então, nós temos o quê? O que nós conhecemos hoje como progressismo. E esse progressismo, na verdade, né, ele não tem nada a ver com progresso, porque esse progressismo ele é uma ruptura. E progressismo não é ruptura, progressismo é continuidade. O progresso é o resultado da coragem humana, do esforço humano, com as dificuldades que vão surgindo e sendo vencidas ou não. Então, assim, para a criança, é interessante essa criança ter frustração, né? Nós estamos vivendo numa época que o governo ele provê tudo, ele paga a faculdade, ele dá casa, ele dá bolsa, ele sustenta você. Então nós temos o quê? Uma sociedade que na verdade ela é dependente, uma sociedade que ela não precisa ter esforço nenhum, porque os pais dão tudo para eles, os pais entregam tudo para ele, o governo dá tudo para ele. Então, independente do meu esforço, né, ou seja, nada, né, eu não preciso fazer nada. Então, nós não temos progressismo. Nós temos, na verdade, uma sociedade que rompeu com esses valores e uma sociedade preguiçosa. Então, nós temos um preguiçismo. Então, nós temos aqui um mundo vivendo de ideias de viver cada vez mais longe de sofrimento. Então, é por isso que hoje nós temos um grande consumismo de medicamento, um grande crescimento de doenças psicológicas, como depressão, como muitas causas de suicídios,
Por quê? Porque essas crianças, esses meninos de hoje, eles não passam por dificuldade. Isso por quê? Porque foi se quebrando, se rompendo ao longo do tempo as tradições, os mitos, as culturas, as raízes, elas foram sendo rompidas dessa forma. Então, ou seja, vivem mais em um mundo hedonista, um mundo de prazer instantâneo, de sentimento instantâneo, um mundo, né, que evita o sentido da vida, evita o senso do servir, o senso em pertencer, o senso da ordem, o senso do próprio sofrimento, o senso da natureza. Temos aqui, então, um conceito de catarse, né? Porque a catarse ou seja, quando eu estou passando por uma dificuldade, quando eu estou passando por uma dor. Eu estava hoje mesmo com a paciente, ela teve um momento de catarse ali, começou a chorar, ela começou a se lamentar, e aí eu peguei aquele momento de catarse dela e falei com ela assim: olha que bacana esse momento que você está passando, olha como é que esse momento está te ensinando, olha como que esse momento está fazendo você ficar forte, olha como esse momento está trazendo para você grandes ensinamentos. Então essa catarse, ela nos faz o quê? Ela nos faz a irmos profundos em nós e pensarmos: é verdade, eu vou sair daqui, é verdade, eu vou crescer. Então os pais não querem mais deixar os filhos crescerem. E eu trago essa frase aqui: você só vence amanhã se não desistir hoje. Então, você é forte se você sofrer. O sofrimento, ele é bom. O não, ele também é uma resposta inteligente. O não também é uma resposta necessária. Ensinar essa criança a ser frustrada é uma necessidade. O pai que dá tudo para um filho torna esse filho dependente, torna esse filho incapaz. Então, um dos princípios do conservadorismo é exatamente conservar para melhorar. A sociedade é feita através da cultura e da tradição. Existe uma necessidade de passar as mores, né? Ou seja, a moral, o costume, a ordem, as tradições adiante, né? De forma que o povo dotado de um mesmo costume, das mesmas tradições, a qual irá fortalecer e dificilmente esse povo será atacado. Então temos aqui o inimigo. E qual é a estratégia desse inimigo? A divisão das classes, ou seja, dividir para governar. Né? Então entra agora a estratégia da relativização. O quê? A pedofilia, relativização da pornografia, do gênero neutro, da linguagem neutra, da teoria de gênero, da libertação das drogas, ou seja, estão quebrando totalmente a próxima geração. E quando quebra a próxima geração, o povo se desintegra. Os nossos valores passam a ficar cada vez mais fragmentados, né? E aqui, né, nós temos uma verdade bíblica. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, se eu não conseguir, vocês me avisam, tá? Que não está dando certo. Mas eu só vou fazer isso aqui para ver se a gente consegue abrir esse. Eu vou fechar esse slide e vou abrir esse outro slide aqui. Não. Deixa eu fechar de novo. Ok. Abri esse slide aqui. Vocês estão vendo aí? Ok. Vocês estão vendo o que na tela aí? A Slide, foto, PowerPoint. Pois é, mas escrito que é pós-modernidade? a Isso. pós-modernidade, exato. Ok. Deixa eu só tentar chegar aqui para ver. Para gente. Ok, beleza. Ok. Apareceu os caracteres em hebraico? Sim, Ok. Então nós temos aí, deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher e serão os dois, ambos uma só carne. É isso mesmo que apareceu aí?
sim, Ok. Agora apareceu o que aí? Os caracteres hebraicos? sim, estão embaixo. Ok, ok. Então tá bom. Aqui nós temos então o caractere ish, nós temos a palavra ish, né? A palavra nós temos aqui o aleph, nós temos o yud e nós temos o shin. Ish, tá? É homem em hebraico e nós temos aqui a palavra ishá embaixo aqui. A palavra de baixo é ishá. É aleph, shin e re do final aqui. Ok? Então, em cima aqui nós temos a Aleph, o Yud e o Shin, né? Ok, aqui nós temos aqui, apareceu outro nome aqui? Apareceu outro nome? Não, Não apareceu? não, Vocês só viram os dois, vocês não viram o terceiro agora. não, Ok, ainda não. ainda não. Não, então não vai aparecer. Deixa eu voltar com o outro anterior, porque ele não vai aparecer pelo jeito então, tá? Deixa eu voltar ao anterior mesmo, porque ele não vai aparecer não. Esse aí apareceu, né? Apareceu? Ok. Bom, então aqui no início aqui, perto onde que eu tenho minha logo, debaixo dos Gênesis aqui, né? Tá vendo agora os quatro, né? Isso na tela? Sim, Então, ok. Nós temos aqui o Ish e nós temos o Ishá, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês poderem ver. Então, aqui, ó, Iud, viu o risco aí, viu, né? uhum, Aqui não, perdão. Aqui é o Aleph. Aqui nós temos o Yud, aqui, ó, o Yud, e aqui o Shima aqui. Então nós temos aqui, daqui para cá, ó, Ish é o nome do homem, tá? É o nome do homem. Deixa eu apagar aqui, apagar, ok, ok, apagar, apagar. Yud. Agora eu vou riscar de novo, tá? Nós temos aqui o nome da mulher, tá? Aqui. Nós temos o Aleph, nós temos o Shin e nós temos o Het. Então nós temos aqui o Isha. Aqui nós temos aqui o Iud, aqui nós temos o Het, o Vavo e aqui nós temos o Het. Então nós temos aqui, aqui é o nome, é o tetagrama do nome de Deus, tá? Que é o Yud, Het, Vavo e Het, ok? O nome de Deus, tá? Nome de Deus, não, não o nome de Deus, o nome Deus. Alguém pode dizer Yahvé, alguém pode dizer Jeová, tá? Mas é o nome Deus. O nome Deus, ele pode ser escrito, resumido dessa forma aqui. Só o Yud e o Het junto. Ele resume esse daqui de cima, os quatro aqui de cima. Se você prestar atenção, eu tenho o Yud, então eu tenho o Yud aqui também dentro do nome homem. Ish. Deu para compreender? Eu tenho aqui o Het e eu tenho aqui no nome da mulher, eu tenho o Het também. Ok? Deu para compreender? Então, ou seja, no nome Deus, eu tenho, no nome Deus, ou do nome Deus, eu tenho dentro do homem um caractere do nome Deus, e dentro do nome mulher, eu também tenho um caractere com o nome Deus. Ok? Ficou claro isso para gente? Ok, então eu vou passar para o próximo. Deixa eu só pegar a borracha aqui e apagar aqui. Ok, deixa eu passar para o próximo. Ok, então aqui eu tenho o nome Deus aqui, né? É resumido. Eu tenho o caractere Yud e eu tenho o caractere Het aqui. Ok? No próximo aqui, tá? Então eu tenho o nome do homem, o caractere Yud está aqui para lado de fora, tá? O caractere Yud está aqui para lado de fora. Então aqui o nome do homem, o caractere que está aqui, que seria Ish, e aqui o caractere Het, aqui para lado de fora, que seria Ishá. Vamos entender então que essa cultura, essa pós-modernidade, eles estão querendo tirar o quê? A característica de Deus do meio do nome homem e do meio do nome mulher. Então, ou seja, retirar do homem e da mulher as qualidades de Deus. Então, o que que vai ficar? Vai ficar somente o caractere Aleph e o caractere Shin. Vai ficar Aleph e o caractere Shin. Miguel, o que que significa esses caracteres?
significa fogo abrasador, destruidor, consumidor. Ish e Esh. Deu para vocês compreenderem aonde que essa humanidade quer chegar? Aonde que esses projetos, aonde que esse evolucionismo quer chegar? Então, o que nós precisamos entender é que Deus tem uma liderança para o homem e para a mulher. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem a sua imagem. Criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse. Olha, preste atenção nisso aqui, gente. E Deus lhes disse. Então, nós temos aqui, claramente, nós temos aqui no plural, e Deus lhes disse. Então, assim, Deus criou homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, enchei, frutificai, sujeitai, dominai sobre todas as aves do céu, sobre os peixes, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós temos o que aqui? Deus dá para ambos uma liderança compartilhada. Deus nunca, desde o princípio, Deus não colocou superioridade em A ou B. Deus não colocou um para oprimir o outro. Então não precisa desses movimentos ficarem criando confusão dentro da igreja, as pessoas serem orientadas a enfrentar um, enfrentar outro, a criar grupos, a dividirem um com o outro. Deus não deu isso para ninguém. Então, dessa forma, a família, né? Olha para você ver que interessante, as famílias se constituem em um núcleo formado de indivíduos. Mas se o indivíduo romper o vínculo, a bênção familiar não pode alcançá-lo, pois ela é para as famílias e não para o indivíduo da terra. Se uma pessoa deseja ter uma família e ignorar a visão de Deus para o núcleo familiar, pode estar quebrando um princípio. E é interessante nós entendermos o quê? O patriarcado, ele é uma estrutura que Deus criou para sarar a geração. Então, o patriarca, o sacerdote, ele tem que ter essa visão de proteger os seus, não de oprimir. O homem lá do Salmo 128, a mulher dele é uma videira frutífera. Ele não trata ela mal, ele não a ignora, ele não a desrespeita. Se você for pegar no meu YouTube, eu vou trazer, inclusive, essa função sacerdotal do marido, esse marido, conforme lá em Efésios capítulo 5, esse marido que, como cabeça, como Cristo é o cabeça, ele sara a igreja, esse marido sara essa mulher com o amor lá de Coríntios 13, o amor não fingido, o amor que não suspeita mal, o amor que não oprime, o amor que não ensoberbece. Esse marido, ele cura essa mulher, ele morre por ela como Cristo morreu. Então, o sacerdote, ele tem 4 funções: provisão, proteção, direção e auxílio. Um líder, ele foi chamado para proteger a sua nação. E aí fica aqui uma coisa para nós. Não adianta eu falar que eu amo a minha família se eu os oprimo. Não adianta eu falar que eu amo o meu filho, seus oprimo, que eu amo a minha esposa, seus oprimo. Então eu só amo aquilo que eu protejo. Os pais, marido e mulher, têm que ser líderes das suas gerações. Tem que ser líder e formar uma geração, né, de líderes, formar uma geração abençoada, formar uma geração enriquecida,
formar uma geração, né, que vai poder transmitir para outras gerações paz, alegria, prosperidade e submissão a Deus e aos seus ensinos. Porque é exatamente isso que está ali em Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem, né? Então a sua geração, os seus filhos, a sua esposa serão bênçãos junto com ele dentro da sua casa. Amém, queridos? Amém. Os irmãos, Amém. perdoe aí pelo